Muito boa noite, meus amigos da nossa programação do Facebook. Estou mais aqui com vocês para trazer uma palavra de fé, relatar as verdades que existem na palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que é a nossa Bíblia. O que eu quero trazer com vocês nesta noite é com respeito sobre as 5 verdades a respeito da salvação. Muita gente fala muitas coisas a respeito da salvação. Algumas pessoas ficam até confusas a respeito do que é a verdade, a respeito sobre a salvação. Outras acabam crendo em coisas que não representam a verdade. Por isso, mais do que nunca, o importante é irmos até a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra da fé e prática, que é a verdadeira revelada de Deus ao ser humano. Então, para sabermos o que é de fato e correto a respeito da salvação, nós vamos então para as 5 verdades a respeito da salvação. Porque o mundo, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas, quantas pessoas hoje falam de entregar a vida para Jesus? Eu vou me divertir, eu vou aproveitar a vida, depois eu resolvo entregar a vida para Jesus. Então eu vou mostrar aqui que as coisas não é do seu jeito, não é desta forma. Não é de qualquer jeito, até porque o reino dos céus ele tem disciplina. Para você chegar até o reino dos céus tem que ter disciplina. E para chegar até lá, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entregar a vida para Jesus. Não existe outro jeito. Não é uma religião, não será uma placa de igreja que vai salvar você. E muito menos você fazendo um monte de caridades e obras. Então nós vamos ver tudo aqui com relação à palavra de Deus. Por isso que eu chamo a sua atenção, meu amigo, minha amiga. Está aí também no status desse vídeo, que o que eu vou falar aí está aí, você pode acompanhar na Bíblia. Paulo nos ensina que nós devemos experimentar os espíritos se procedem de Deus. Se o que eu vou estar falando para você realmente é da palavra de Deus. Então nós vamos então para 5 verdades sobre a salvação. Preste bem atenção. E falo para você, meu amigo, minha amiga. Compartilhe, após essa programação, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Porque é uma pregação ao vivo, então às vezes a gente demora um pouco porque nós estamos pregando a palavra, nós não estamos fazendo palestra ou simplesmente falando por falar, tá certo? Então vamos lá então para 5 verdades sobre a salvação. Primeiro, não são todos que serão salvos. Olha só, primeiro, não são todos que serão salvos. Muitos proclamam por aí que no final das contas todos irão ser salvos e que esse negócio de condenação e inferno é balela. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que haverão muitos que, por causa de terem rejeitado, crer e se entregar a Cristo, irão perecer. Então quer dizer, muitas pessoas acham que no fim das contas, por Deus ser bonzinho, por Deus ser amor, por Deus ser misericordioso e tudo mais, no fim de tudo, todo mundo será salvo. Será mesmo? Então vamos ver lá então no livro de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 15, 16. Marcos 16. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Na próxima que eu vou estar procurando, tá bom? Diz bem assim. Olha só, vamos ver se realmente é verdade o que muitos acham que no fim das contas todo mundo será salvo. Será mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. No Marcos 16, capítulo 5, versículo... Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe a voz do Senhor Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer,
Já vou dar uma pausa rapidinho aqui. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso eu estou fazendo, muitos obreiros estão fazendo, muitos evangelistas estão fazendo, muitos pastores hoje estão fazendo, muita gente hoje que se entregaram ao Senhor Jesus está proclamando a vinda do Senhor Jesus, está pregando o evangelho, como eu estou fazendo hoje aí, ao vivo, no Facebook, pregando o evangelho para você. Ainda diz assim, na seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então já está havendo aqui uma controvérsia daqueles que acham que vai ser salvo, que no fim das contas o Senhor Jesus vai salvar todo mundo. Ninguém será salvo se não crer no batismo do Senhor. Ninguém será salvo se você não entregar a vida para Jesus. A Bíblia mesmo fala: quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo, meu irmão, esse batismo, minha amiga, meu amigo, não é aquele batismo de criancinha, não. Esse batismo é para nós, é para mim, é para você. A partir do momento que você tem uma maturidade, que você cresce, começa a discernir, saber o que é certo e errado, é o momento de se batizar nas águas. O batismo nas águas significa um novo nascimento, uma nova criatura, para amanhã ou depois você se tornar filho de Deus, porque nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas para se tornar um filho de Deus, você tem que fazer o quê? A vontade do Pai. Obedecer os mandamentos do Pai. E quem é o Pai para se tornar o filho de Deus? Se não é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o de Israel. Então, nós vemos nesse texto que apenas os que crerem verdadeiramente em Cristo será salvo. Somente quem crê. Então não adianta chegar e dizer da boca para fora: eu acredito, eu creio. Sendo que até os demônios creem, certo? Mas crer da boca para fora não quer dizer que você vai ser salvo. Tem que ver o que está de dentro do seu coração. Se você realmente crê no Senhor Jesus, então o que você vai fazer? Então eu vou tomar uma atitude. Eu creio nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar a minha vida para ele. Eu vou abandonar o pecado. Eu quero nascer de novo. Eu quero abandonar as minhas falhas, os meus erros, os meus defeitos. Eu quero deixar essa pessoa que eu sou magoada, rancoroso. Eu quero deixar de ser essa pessoa que só tem pensamentos impuros, que só se prostitui, que bebe, que fuma, certo? Que vive esse mundo, entendeu? Aí você, o que vai fazer? Se você realmente crer no Senhor Jesus, para ser salvo, você vai ter que abandonar tudo isso. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será o quê? Condenado. Então, já mostramos aqui que não é o que diz aí, que o mundo fala, que muitas pessoas falam, que no fim da história todo mundo será salvo. Então já vimos aqui uma controvérsia. A segunda verdade a respeito da salvação, que é: a salvação, ela não é automática. Muita gente acha que a salvação é automática. Alguns vivem suas vidas com filosofias de que talvez amanhã se entregarão a Jesus Cristo. Quantos já não falaram isso? Eu mesmo já presenciei muita gente falar isso. Porém, essa manhã nunca chega. Acredito que de uma forma automática Deus lhe salvará de qualquer jeito. Afinal, Deus é amor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Amanhã pode ser muito tarde, meu amigo. E nos planos de Deus não existe salvação automática. Então você que está aí, se diverte no mundo, faz o que bem entender do mundo. Aí de repente você coloca para você e diz: na hora que eu tiver um pouco mais de idade, eu vou resolver entregar minha vida para Jesus. Você sabe que isso não funciona. Você sabe que isso não funciona. Você não sabe da sua vida amanhã? Se você morrer hoje, e aí? Quem é que vai buscar a sua alma? Porque só existe dois caminhos: o céu, o inferno.
Para você chegar até o céu, nós já vimos ali, quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, tem que entregar a vida para Jesus. E se você não entregou a vida para Jesus, vai para onde, meu amigo? Se não é um inferno. Então nós vamos ver então se essa salvação é realmente automática, porque tem gente que pensa que é automática. É igualzinho aquela história, vai ter a virada do ano, sempre todo mundo fala, a partir de hoje, do ano que vem, não vou mais fumar, não vou mais beber, né? Aí passa o dia 31, chega o dia 1º, tá fumando e tá bebendo, quer dizer, não assume um compromisso. Então tem muita gente que não quer assumir compromisso com o Senhor Jesus, mas quer ser salvo. Então vamos ver o que a Bíblia diz lá no livro de Mateus. Então vamos lá, vou pegar aqui o livro de Mateus, no capítulo 7. Diz bem assim, Mateus capítulo 7. Eu vou desfolhando a Bíblia aqui para você dar uma olhada. Depois, se quiser, você vê aí no rodapé, tá aí o livro e os versículos da Bíblia que eu estou citando aqui para você. No Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz bem assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então quer dizer, para você ter o reino dos céus, para você ser salvo, você vai ter que entrar por uma porta estreita. Porque a porta espaçosa é a porta do mundo, são as facilidades que o mundo lhe apresenta. São as facilidades, são te dar os seus desejos carnais, fazer as suas vontades carnais, entendeu? É o tal do oba-oba. Só que a porta estreita que Jesus nos apresenta é aquela porta de sacrifício. Qual é esse sacrifício? Da sua vida. É você abandonar os seus desejos carnais, é você abandonar a mentira, é você abandonar os vícios, é você abandonar as coisas erradas deste mundo, largar a mão dessa vida, mudar outro tipo de caráter, tudo em prol do quê? Da salvação. Então a salvação, meu irmão, não é automática. E ainda diz bem assim: e porque estreita é a porta e apertado. Então, quer dizer, a porta para a salvação ela é estreita, ela é apertado. É muita oração, é muito reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados, é andar na santidade e na presença de Deus. É gemer mesmo, você geme para poder ter a salvação. Não fala de gemessão, de dor, de sofrimento, não, irmão. Não. É aquela gemida porque você sabe que você não quer fazer mais as vontades da carne, você não quer mais viver nesse mundo pecaminoso, esse mundo, sabe, cheio de coisas erradas, que só está destruindo o ser humano dia após dia. Entendeu? É aquela pessoa que quando resolve te ofender, entendeu? Aí você se segura para você não ofender a pessoa, porque você começa a ter amor no coração, você entrega a sua vida para Jesus. E ainda diz bem assim ainda: e apertado tá o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Quer dizer, então são poucas pessoas que entram para essa porta estreita. Muitos querem ser salvos, mas são poucos que entram por essa porta. Por quê? Porque esses muitos, eles não querem abandonar o pecado. Eles não querem abandonar as coisas do mundo. E o Senhor Jesus está voltando, meu amigo, a qualquer momento. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos a data, qual é o mês, qual é o ano, não sei se é amanhã ou depois da manhã, não sei se é daqui 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40 anos, eu não sei. Só sei que ele vai chegar e vai vir buscar a igreja dele. E a igreja dele é justamente esses que estão entrando por essa porta apertada, estreita, apertadinha. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Então o salvo precisa estar no caminho estreito, que é o caminho onde andam os salvos. E isso não é algo automático.
Você tem que fazer as vontades de Deus. Você vai ter que fazer as vontades do Pai. Seguir os mandamentos do Pai. Seguir os mandamentos, os ensinamentos bíblicos. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E digo mais, para você ser salvo por essa porta estreita, até os deuses que você tem na sua casa, você tem que abandonar. Você tem que adorar somente a Jesus e mais ninguém. Não é a Maria, não é a Aparecida, não é o fulano, não é o cicrano. É somente a Deus, porque está na palavra do Senhor. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. E Ele ainda diz: e ninguém chegará até o Pai se não for por mim. Quer dizer, você não chegará até a salvação se não passar pela cruz do Senhor Jesus, pela expiação da cruz do Senhor Jesus. Então, fique um alerta aí, que a salvação não é automática. Você vai ter que lutar por ela, brigar por ela. Você tem que fazer o por onde, certo? Porque Jesus, a salvação é de graça. É grátis a salvação, entendeu? Mas é aquela coisa, ela é de graça, mas você vai ter que fazer por onde o que o Senhor Jesus nos ensina. Andar nos caminhos dele, seguir os passos do Senhor Jesus, para você ser salvo. A terceira verdade é a respeito da salvação. A salvação não pode ser comprada ou barganhada. Veja só, a salvação ela não pode ser comprada ou barganhada. É interessante, mas ainda hoje muitos acham que pode comprar a salvação sendo bonzinho, fazendo boas obras, boas ações, ou mesmo dando ofertas a obras assistenciais ou igrejas. Acho que assim estarão garantidos seu lugarzinho no céu. Só que não é isso que a Bíblia diz. A salvação é de graça, totalmente grátis. Então você pode ser bonzinho, você pode fazer boas obras, dar cesta básica para muita gente, fazer um monte de caridade, entendeu? Mas isso não quer dizer que você será salvo, porque a salvação não se compra. Eu vou te mostrar na Bíblia, lá no livro de Efésios, que diz bem assim, quer ver? Olha só, vamos lá no Efésios. Efésios no capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você vai ver que a salvação, pessoal, não se compra. Diz bem assim. Quer ver? Versículo 8. Eu vou ler o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Olha só. Então a Bíblia já diz, vamos ler atentamente. Você será salvo por meio da fé. Mas para mim ser salvo por meio da fé, o que eu tenho que fazer? Entregar minha vida para Jesus. Usar a minha fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então a salvação, a fé, é o dom de Deus, não vem de você. Então isso significa que não é você dando o melhor dinheiro, que não é você dando carro, casa, colocando no altar carro, casas e um monte de coisa. Não é você fazendo distribuição de cesta básica, fazendo um monte de caridade, que você será salvo. Pessoal, tem gente que não rouba, tem gente que é uma pessoa simples, uma pessoa boa, e mesmo assim vai perder a salvação. Porque tem muita gente que acha que o inferno é só para estuprador, para assassino, para ladrão, né? Não, o inferno é para todo mundo que não segue o Senhor Jesus.
aqueles que vivem no vício, aqueles que mentem, aqueles que prostituem, aqueles que vivem uma vida mundana, que tem a vida no mundo, quer fazer as vontades da carne, as suas próprias vontades, vai estar no mesmo lugar, junto com os assassinos, com os idólatras, com os feiticeiros, com os mentirosos, entendeu? Com o ladrão. Então a salvação mostra que ela é de graça, mas você não pode comprar ela. Ainda diz mais assim ainda, lá no 9. Veja que a salvação diz assim, que ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque daí chega lá no dia do juízo final, a pessoa vai dizer: ai, Senhor, eu dava muita cesta básica, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ajudava o fulano, eu ajudava cicrano. Só que isso não vai trazer a salvação. Qual é o interesse da pessoa fazer isso? Tem que ser no interesse humano, tem que ser no interesse por amor ao ser humano, por amor às almas. Essa que é a grande verdade. Agora, fazer por interesse de ser salvo? Não, isso está fora de cogitação. A palavra de Deus está mostrando totalmente diferente aqui, e você viu isso daí. Então, é apenas pela fé em Jesus Cristo que recebemos a salvação. As obras são decorrentes da salvação e não o motivo dela. Então, as obras são decorrentes da salvação. Então, não é o motivo, entendeu? Porque tem gente, pessoal, que tem gente que não faz essas obras aí, entendeu? Mas tem uma vida reta com Deus e vai ser salvo. Por quê? Porque o coração, a alma, ela entregou para Deus. A vida dela é somente Deus. Ela não tem outro tipo de vida, a não ser Deus na sua vida. Não se prostra diante de imagens. Não chama ninguém de mãe. Só tem Pai, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. É a verdade. Quer ser salvo? Quer mudar de vida? Então aceita as verdades. Aceita as verdades. Porque a verdade vos libertará. E a verdade tem libertado muita gente por aí. E ainda diz assim: a quarta verdade a respeito da salvação. A quarta verdade: não se pode perder a salvação. Isso aqui eu estava lendo, eu achei muito interessante. Tem muita gente que está na presença de Deus e ela se desvia dos caminhos do Senhor e já não quer saber mais de Deus. Volta para onde Deus o tirou. Mas tem aqueles que saiu da presença de Deus um dia e hoje está aí, está no mundão, certo? Só que algo está no coração dela. É algo que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você. Por quê? Porque de repente você é uma pessoa que está me assistindo agora, um dia esteve na presença de Deus. Um dia esteve de dentro de uma igreja, de repente foi até um pastor, ou até um obreiro, de repente era um evangelista, de repente fazia parte de algum grupo jovem, alguma coisa você fazia na igreja, ou até membro você era. Só que antigamente você era fiel a Deus, você guardava a salvação. E hoje muitos abandonaram esse caminho. Mas o porquê que eu quero abordar isso daí como uma das quatro verdades? É que eu tenho visto ultimamente muitas pessoas vivendo um desespero grandioso, pois acham que cada vez que erram perde a sua salvação. De repente você é uma pessoa que está na igreja ou está começando a caminhar na fé, aí só porque passa um pensamento impuro, só porque escapa alguma coisa da sua boca, pronto, você acha que perdeu a salvação. Não é bem assim. Por isso que nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias de nossas vidas. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele veio para salvar o pecador.
O pecador que ele veio salvar é aquele pecador que abandonou o pecado e não aquele pecador que pratica o pecado. Porque tem aquele pecador que ele abandona, ele reconhece que ele é pecador, mas ele não pratica o pecado. Ele sabe que é pecador, mas ele não mente. Ele sabe que é pecador, mas ele não é idólatra. Ele sabe que é pecador, mas ele não rouba. Ele sabe que é pecador, ele não mata. Ele sabe que é pecador, mas ele é obediente a Deus. Agora, tem aqueles que sabem que é pecador, continua no pecado, continua praticando o pecado, e aí fica sujo, imundo de tanto pecado. Só que o sangue de Jesus, ele lava e nos purifica de todo o pecado. A partir do momento que você resolve entregar a vida para Deus, abandonar o pecado, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é purificado, seu coração muda, a sua vida começa a mudar, você até sua aparência começa a mudar. Você tem mais alegria no coração, entendeu? Você não tem mais tristeza. É muito grandioso isso, mas isso quando você reconhece que você é um pecador. Eu já tentei olha, eu já falei para Deus, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e mesmo assim o Senhor me resgatou. Eu mesmo dei vários motivos para Deus me jogar no inferno. Só que o amor de Deus é incomparável. Um amor, pessoal, que você não faz ideia do tamanho do amor que Deus tem por mim e por você. Só que para você conhecer esse amor, você tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que se ajoelhar para Ele. Você tem que ter o Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso na sua vida. Um rei para a sua vida. O Senhor da sua alma. O único Salvador da sua vida, que é Ele. Então eu vou te mostrar aqui da palavra de Deus para você, que de repente um dia esteve de dentro e hoje está fora, achando que, é porque eu estou no inferno. Calma, não está perdido não, meu irmão. Eu sou prova disso. Um dia eu estive na presença de Deus, fazia até a obra. Foram praticamente 6 anos de obreiro numa igreja onde eu congregava na época. Aí houve um problema, acabei saindo fora não, me expulsaram da obra, tiraram a obra de mim, arrancaram de mim o meu uniforme. Só que eu acabei me aborrecendo até com Deus e me afastei do Senhor Jesus. Fiquei 7 anos fora na presença de Deus. Sabe onde que eu fui? Voltei para o mundo. Claro, eu não voltei aonde eu estava, que era a prática de bruxarias e o satanismo. É onde eu estava, foi aonde o Senhor Jesus me tirou pela primeira vez. Mas eu voltei a fumar, eu voltei a beber, eu voltei a usar drogas e comecei a se envolver com mais coisas no mundo. Foram 7 anos. Nos primeiros 2, 3 anos parecia que era uma maravilha, mas depois fui começando a decair e o fundo do poço indo. Quantas vezes eu fui, olha pessoal, da morte, Deus já estava me livrando da morte. É para mim já está morto já é para mim estar morto, entendeu? Era para mim hoje, e sendo apenas uma lembrança, certo? Para os meus familiares, para minha esposa, para os meus filhos. Só que quando eu estava lá fora e quando eu caí em depressão, ficava sozinho, sempre alguma coisa falava para mim, dizia: lembra, olha, você fazia isso. Então eu lembrava na época em que eu estava com Jesus, quando eu amava Ele, quando eu orava, eu era um homem feliz, alegre naquela época. Então eu vou provar para você na Bíblia o quanto que a palavra de Deus é verdadeira. Veja só, eu vou lá no João capítulo 10, né? No João capítulo 10, nós vamos ler o versículo 27. Diz bem assim, quer ver? Olha só, você que um dia esteve na presença de Deus, olha aqui para você que bacana. Veja só, há aqueles que abandonou e não quer saber mais, chegou até a blasfemar contra o Espírito Santo. Então infelizmente
cavou a própria condenação. Pessoal, não é Deus que manda os outros para o inferno, não. Somos nós que escolhemos nossos caminhos, entendeu? Se eu quero ser salvo, então eu vou fazer para me ser salvo. Agora, se eu não quiser ser salvo, o que eu vou fazer? Então eu estou indo para onde? Para o abismo. Então diz bem assim, no João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha só que bacana. Diz bem assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quer dizer, de repente você está na igreja, está caminhando na fé, uma coisinha errada que você faz e já fica desesperado porque perdeu a salvação. Não, se não perdeu a salvação por causa disso ou daquilo, não. Se você ouve a voz de Deus, você é uma ovelha, você conhece a voz do Senhor. O próprio Espírito Santo vai testificar para você. O próprio Espírito Santo vai te conduzir a dobrar os joelhos e você chorar na presença de Deus. Reconhecer o seu pecado. Chegar a falar: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. É como Paulo diz. O Paulo tem uma passagem que ele chega e fala assim: o mal que eu não quero fazer, Senhor, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então veja que há uma briga entre o próprio eu com o Senhor. Então, irmão, se você é uma ovelha de Deus, você ouve a voz de Deus. Aí diz bem assim o seguinte: o Senhor Jesus fala: e dou-lhes a vida eterna. Veja, Ele dá a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, se você está com Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, por mais que você fique fraco, por mais que você fique triste, por mais que de repente você ficou bravo com alguma coisa, aconteceu algo na sua vida, ouça a voz do Senhor. Você não vai já diretamente para o inferno. O inferno mesmo só vai mesmo quando você realmente sai e não quiser mais saber de Deus. Veja que Deus esperou 7 anos para mim hoje estar na presença dele. 7 anos, pessoal. Foram 7 anos. Ele poderia ter dado cabo de mim desses 7 anos, mas não. Eu fiquei 7 anos fora da presença do Senhor. 7 anos. Não estou falando de 7 meses, ou de 7 dias, ou de 1 ano. Eu fiquei 7 anos. Para hoje eu voltar, para hoje eu retornar. Sabe quanto tempo que eu voltei para Jesus? 2 anos. 2 anos eu voltei para Jesus. 7 anos fora e faz 2 anos que eu voltei para Jesus. Isso significa, prova que Deus é longânimo. Prova que Deus tem muita paciência com nós. Por mais que a gente está errando, pecando, isso prova. Mas o que me fez voltar? O que me fez retornar? Porque eu era aquela ovelha que estava perdida, e você pode ser uma dessas ovelhas. Às vezes você pode ser essa ovelha que está perdida. Ouve a voz do Senhor. Você conhece a voz de Deus. Ele te chama de volta, abençoado. Ele está te chamando de volta, abençoada. Retorne para os braços do Pai. Volte-se para o nosso Deus, porque você pode ainda ter a salvação. Você não perdeu, mas você pode correr o risco de perder. Para você perder a salvação mesmo, como eu falei, é você realmente virar as costas para Deus e não quiser saber mais nada dele. Aí você cai profundamente para o pecado mesmo. Aí você vai se sujar mesmo de tanta imundícia do pecado. Você vai fazer coisas assim bizarras mesmo, que é como se diz aquele ditado, que até Deus duvida. Aí você pode mesmo realmente perder a salvação. Então você veja que não é bem assim não, de perder a salvação. Então, todo aquele que é ovelha mesmo de Deus, ele ouve a voz. Ele conhece a voz do seu pastor.
Uma pessoa mesmo que é ovelha do Senhor Jesus, que pode vir uma outra voz, ele não vai conhecer aquela voz. Ele vai conseguir somente conhecer a voz de quem? Do Senhor Jesus. Que Ele é o nosso verdadeiro pastor espiritual. Então veja aí, abençoado. Você vai abrir mão da salvação? Ou você mesmo, que nem na igreja vai? Você que nunca experimentou essa vida com Deus, então eu te convido. Se você é aqui de Campo Largo, lá no finalzinho eu vou falar o endereço da igreja onde eu congrego, aonde eu sou obreiro, e eu posso estar lá na porta te esperando. Caso contrário, se não é da cidade, porque a igreja onde eu congrego só existe aqui na cidade de Campo Largo, mas eu com certeza tem outras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Vem experimentar da luz de Deus, do amor de Deus, para você ver o quanto é maravilhoso. Claro, você tem que fazer isso já ontem, porque você não sabe da vida sua daqui a pouco ou amanhã. Nós vamos agora para a quinta e a última verdade sobre a respeito da salvação. A quinta e a última diz assim: não há segunda oportunidade depois da morte. Olha, pessoal, eu vou falar sincero aqui. Não existe a segunda oportunidade. E é bíblico. Pode acender vela de 7, 40, 60, 80 dias para você. Pode fazer missa do 7º dia, do 8º, do 9º, do 40º, seja do que for. Não vai adiantar. Pode pagar o tal do purgatório, que também não vai lhe salvar. Pode ter certeza disso. Pode até lá nos espíritas e dizer: eu vou falar com o morto, que é papo furado. Você está falando com um demônio. E eu falo isso sem medo de errar. E provo isso. Certo? Provo isso. Não existe a segunda chance. Não existe. Para nós, não existe a segunda chance. Para você ter a salvação, para você ser salvo, é agora, em vida. É agora em vida. Se eu morrer hoje, eu estou falando de mim, do Gerdau aqui. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Porque a salvação vem no ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E é essa fé que eu tenho, que é uma fé sobrenatural. Eu tenho fé que eu vou ser salvo. Mas para mim dizer que eu tenho fé que eu vou ser salvo, é aquela coisa que diz: se tem fé, então mostre-me a tua fé com obras, que eu mostro a minha. Mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé com obras. E qual é a minha fé com obras para me ser salvo? Abandonar o pecado. Abandonar as concupiscências da carne. Abandonar o mundo. Fazer as vontades de Deus. Ser realmente um cristão de verdade. Porque esse mundo está cheio de cristão. Está cheio de cristão, certo? Porque cristão significa mente de Cristo, andar como Cristo andou. Aí tem muita gente que se diz cristão aí, mas tá matando, tá roubando, tá estuprando, tá mentindo, tá falando mal do fulano, tá falando mal do cicrano, puxa o tapete de um, puxa o tapete do outro. Não sei que tipo de cristão é esse. Agora, a salvação não tem a segunda oportunidade. Se você está esperando, você que é jovem, crescer mais um pouquinho, né? Quer ficar um pouquinho, quer se aproveitar deste mundo para depois resolver entregar a vida para Jesus, cuidado, pode ser tarde demais. Porque tem jovens aí com 15, 16, 17 anos, certo? Que já perderam suas vidas e muitos deles não estão salvos, não. Porque a maioria desses 15, 16, 17, 18 anos, desses jovens aí, estão morrendo na criminalidade. Outros estão morrendo de tanto cheirar cocaína. Outros estão morrendo de tanto depressão que estão cometendo suicídio. Sem se falar daqueles também que já passaram a fase de juventude, né?
e ainda não entregaram a vida para Jesus, achando que vai ter a segunda chance. Alguns, para trazer uma certa esperança às pessoas, pregam que depois da morte ainda haverá chance de sermos salvos e alcançarmos o céu. Se você está numa igreja dessa, que fala que você, depois que você morrer, vai ter a segunda chance, cuidado, é heresia, ensino satânico do diabo. Do diabo. Porque se você morrer sem Jesus, você vai perder a salvação. Você vai, por mais que Deus te ame, mesmo assim você vai perder a salvação. Porque o Senhor Jesus, ele é justo. Justo juiz. O Senhor Jesus hoje é teu advogado. E quando você está vivo, ele é teu advogado. Mas depois, meu irmão, depois de advogado, ele vai virar juiz. E aí já era. Vamos passar por todos os juízos. Só que a Bíblia ensina o contrário. É apenas nessa vida que temos oportunidade de crermos em Jesus Cristo e sermos salvos. Nós vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz bem assim. Vamos lá. Hebreus. Vou abrir o livro de Hebreus. E isso daqui também, com essa única palavra, eu posso chegar e dizer e acabar com toda a ladainha do espiritismo. Certo? Não estou aqui atacando religião de ninguém, certo? Mas até o espiritismo está indo ao contrário da palavra de Deus. Olha só, observe, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz bem assim. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. É a palavra de Deus. Não é a palavra do Gerdau, não. Não é a palavra da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, não. É a palavra de Deus. Vou ler de novo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. O juízo tá aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá na Bíblia, aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Onde que tá o meu dedo aqui, ó? Olha aqui, ó. Aí no 27, aí, ó. Ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto, que é depois da morte, o quê? O juízo. Ora, presta atenção. O seu corpo vai apodrecer na terra, vai virar pó. O seu espírito vai voltar tudo para Deus, que é o fôlego. E a sua alma? E a sua alma? Será que vai receber a segunda chance? Como que a tua alma vai ter a segunda chance para ser salvo, sendo que até agora você não se converteu? Sendo que até agora o Senhor Jesus está lá, batendo na porta do seu coração, querendo entrar. Veja que Jesus ainda te respeita ainda. Bate na porta do seu coração. Ele te respeita nessa... Veja que ele te respeita, batendo na porta do seu coração. Jesus é o rei, é o salvador. Se ele quiser, ele deveria entrar e acabou e pronto, te dar uma ordem. Mas não, ele respeita. Ele respeita. Como fala, Jesus, a salvação é de graça, é grátis, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. É a mesma coisa, pessoal. Sair um clube e distribuir convite de graça para todo mundo. Ó, hoje aí, ó, hoje nós vamos aí abrir o salão totalmente grátis para todo mundo. Será que todo mundo vai? Nem todo mundo vai. Mesmo com o convite lá, é de graça, mas nem todo mundo vai. É um ou outro que vai. E a salvação é a mesma coisa. Jesus fala, ó, é de graça a salvação. Toma, abençoado. Só que eles querem, muitos querem a salvação do seu jeito.
A salvação não é do meu jeito, não é do seu jeito. A salvação é do jeito de Deus. É do jeito que Ele colocou e fim de papo. Não há outra regra a não ser nas Sagradas Escrituras. E agora, igrejas, tem igrejas que está falando, que está pregando. Irmão, não esquenta a cabeça não. Fique na igreja, porque quando você morrer, você vai ter lá, você vai passar pelo juízo, assim assado. Mas que juízo vai passar, meu amigo? Eu vou falar o segredo desse juízo. Que uma vez, eu me lembro na época, uma vez que eu orei a Deus com relação a esse juízo. Você quer saber? Quem está escrevendo o próprio juízo somos nós. É você que está escrevendo a sua própria condenação. É você que está assinando o decreto da sua condenação. Se eu quero ser salvo, então eu vou escrever a minha vida da salvação. Para lá na frente, quando abrir os livros lá, que está no Apocalipse, quando abrir os livros, ali vai mostrar o livro das obras. O que o Jardal fez? Ah, o Jardal fez isso, o Jardal fez aquilo, ah, o Jardal fez isso, o Jardal fez aquilo. Quer dizer, é o livro das obras. E o que eu fiz para me ser salvo? Aí vai mostrar lá. Abandonou isso, abandonou aquilo, não quis mais saber daquilo, não quis mais saber de A, não quis mais saber do B. Mudou totalmente as suas atitudes, mudou o seu caráter, até o status mudou. Quer dizer, tudo se fez novo. E aí abre o livro do fulano. O que o fulano escreveu para ter a salvação? Nada. Continuou em vida fazendo um monte de coisa errada e morreu fazendo coisas erradas. Aí chega o diabo, mata um. Aí o diabo usa uma pessoa para matar. Veja só, olha só. Usa uma pessoa para matar. Ah, então o que morreu assassinado está salvo. Não. Se morreu sem Jesus, veja só, perdeu a vida aqui na terra, foi assassinado e ainda perdeu a salvação. E o que matou está vivo. E ainda ele tem chance ainda de se arrepender daquela morte e se converter ao Senhor e ainda ser salvo. E aí, como é que fica? Então veja que a salvação, pessoal, não é de qualquer jeito, assim não é do seu jeito, da sua forma ou do que você acha que deve ser. A salvação ela é muito séria. Então eu convido você, meu amigo, minha amiga, a entregar sua vida para Jesus. Não perca seu tempo não. De que adianta ganhar o mundo inteiro aí, ó, certo? E perder a sua alma. De que adianta estar rodeado de amigos, cervejas, cigarros e drogas e perder a salvação? Que graça tem nisso? E não vem com papo furado não, sabe por quê? Porque você dá risada, você se diverte com todo mundo, mas quando você fica sozinho, você sente saudade. Quando você fica sozinho, você fica triste. O coração de muita gente está dando um aperto. Jesus mesmo aperta o coração da pessoa, para ver se a pessoa se toca. O coração de todas as pessoas está vivendo um aperto. Sabe? Sabe aquele aperto assim que a pessoa fala, ai, senti alguma coisa que me dá vontade de chorar. Quem já sentiu isso aí? Hã? Nossa, do nada, você tá ali, do nada, de repente, você cai num cantinho, aí dá aquela vontade de chorar, mas você não sabe por que dá vontade de chorar. Aí você olha, puxa, mas eu não tô sentindo nada, mas eu tô com vontade de chorar. Sabe qual que é? Sabe o que é isso? É a sua alma. A sua alma está desesperada, porque ela sabe que se morrer hoje, ela vai para o inferno. A sua alma sabe que se você morrer hoje, ela vai direto lá para a morte eterna. Ela não consegue chegar até Deus, porque você não quer conduzir ela até Deus. Que graça tem?
Ah, eu quero me divertir, eu quero ir flashback, eu quero ir pro toshi-toshi, meu negócio é rock and roll, entendeu? Acabou. Abre mão disso daí, abençoado. Abre mão, a vida é passageira, ó. É no sopro. Quem tá conseguindo chegar aos 60, 70, 80 anos, olha, amém, graças a Deus, mas hoje em dia ninguém tá conseguindo não. Por isso que essa aposentadoria que o meu presidente Bolsonaro inventou aí, já para mim já não cola, porque a vida tá passando rápido. Você não sabe? Todo dia tá morrendo pessoas, assassinato, certo? Pessoas estão morrendo no leito do hospital, outros estão morrendo do nada. Tem gente que dá uma crise no volante e acaba morrendo. Tem gente que tá tomando banho e tá morrendo. Tem gente que tá se matando agora. E você que tá vivo, que tá ouvindo isso daí, entrega a vida para Jesus. Então nós vimos aí que, ou seja, que a morte sela o nosso destino. Esse é o juízo mencionado no livro de Efésios. Uma vez eu preguei sobre a alma. Eu disse, alma, quem é que vai buscar a sua alma? Porque não é o próprio Deus que vai descer e vai buscar a tua alma, não. A Bíblia fala que anjos irão buscar a sua alma. Só que tem o porém. Quem vai buscar a tua alma? Será os anjos de Deus, que vai chegar, ó, fulano morreu. Vai lá e busca aquela alma. Ou será os anjos de Satanás, os próprios demônios que vai vir buscar? Ah, Gerdau, você tá sendo pesado. Não tô sendo pesado não, tô falando da verdade. Sabe quem é o Senhor da sua alma? É aquele que você está servindo em vida. Se você serve a Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, tem uma vida com Ele, se entregou a Ele, se batizou, como nós limos lá no início, quem crê e for batizado será salvo. Se você está andando nos passos do Senhor Jesus, abandonou o pecado, por mais que você seja o pecador, mas você não vive na prática do pecado, então obviamente o Senhor da sua alma é o próprio Senhor Jesus. Caso contrário, eu nem preciso dizer quem é o Senhor da sua alma, se você estiver vivendo nesse mundo. Quem decide o Senhor da sua alma, meu amigo, é você. É você que decide. Mas então não se engane com aquilo que falo por aí. Creia em Jesus Cristo, hoje mesmo, e seja um servo salvo dele. Se você não sabe como fazer isso, então eu vou te apresentar. Se você não sabe como fazer isso, você que é da cidade de Campo Largo, eu convido você para conhecer a Igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Eu estarei lá na porta, sou obreiro da igreja. Se você quiser, eu estarei lá com você. Eu convido você para assistir uma das nossas reuniões. Tá eu lá como obreiro, tem outros obreiros lá. Você vai ser recebido com maior alegria, certo? Você pode escolher um de nós para conversar com relação à salvação que nós vamos te designar. Você também pode conversar com o pastor, o nosso pastor aqui da igreja da cidade de Campo Largo, Embaixadores, se chama o pastor Márcio Lima. Você pode procurar ele. De repente, Gerdau, eu queria conversar com o pastor e tal. Se me procura, eu tenho até o WhatsApp dele, eu passo para você. Se quiser, fazemos visitas também na sua casa. Só para você saber a mais com relação a isso, a salvação. A Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, ela fica aqui na 15 de novembro, número 2958. Em frente à creche Marinha. As reuniões lá são domingo, na terça e na sexta-feira. No domingo tem às 9 horas da manhã e às 19 horas. Na terça e sexta-feira tem às 9 horas da manhã e especialmente às 19h30 da noite. Tá certo?
Então fica aí com vocês essas 5 verdades a respeito da salvação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me procurar no Mensage. Se você tiver meu WhatsApp, manda uma mensagem, certo? E nós podemos conversar mais sobre a salvação, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos por vocês estar compartilhando, certo, comigo essa mensagem de Deus para sua vida, tá certo? Deus abençoe a todos abundantemente em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.